Sabe aquela tensão que fica no ar depois de uma conversa meio atravessada? Aquela coisinha pequena, sabe? Uma frase dita sem pensar na hora do jantar, ou, sei lá, um plano de fim de semana que não deu certo. A gente sente, o outro sente, mas a vida chama, né? O trabalho, as crianças, e a gente pensa, depois a gente resolve. O problema é que muitas vezes esse depois vira depois de amanhã e quando a gente vê, já se passou uma semana. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é um perigo silencioso. Quando um conflito não resolvido começa a azedar e, vira mágoa. Para guiar a gente nessa conversa, vamos nos apoiar num conselho, milenar, da carta de Paulo aos Efésios e também em algumas ideias bem práticas de autores como Gary e Barbara Rosberg, do livro Casados para Sempre. A missão aqui é entender como proteger a conexão do casal desse desgaste. O nosso ponto de partida é um versículo que talvez muita gente já tenha ouvido, mas que vale a pena olhar com mais calma. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 26. É bem curto e direto. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira. Tá, mas vamos tentar desvendar isso. A primeira coisa que me vem à cabeça é: isso é literal? É tipo uma regra de 24 horas? Porque, na prática, né, chegar em casa exausto e ter que resolver uma discussão pesada parece uma receita para o desastre. É direto no coração da sabedoria que está por trás do texto. Não é uma regra mágica de relógio, tipo, deu meia-noite e tudo se resolve ou piora. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a comunidade de Éfeso, ele estava dando um manual prático, sabe? De como a fé deveria funcionar no dia a dia. Ele não estava falando com monges num monastério, mas com gente comum, com casais, famílias. E a metáfora do pôr do sol é genial, porque cria um senso de urgência. É um jeito de dizer, olha, não procrastinem isso. Não deixem o problema de hoje virar o lixo emocional de amanhã. Ah, entendi. Então o foco é na urgência e não num prazo exato. Exatamente. O que é fascinante aqui é que Paulo não diz não sintam raiva. A raiva em si não é o pecado. Ela é uma emoção, um sinalizador, pode ser uma reação a uma injustiça, a uma palavra que machucou. É como a luz de advertência no painel do carro, sabe? Sei. O problema não era a luz acender, é ignorar a luz e continuar dirigindo até o motor fundir. A instrução é sobre o que a gente faz com essa raiva. E a ideia de resolver antes do pôr do sol é um convite para a gente lidar com a causa daquela luz piscando, antes que ela se transforme num problema crônico. E qual seria esse problema crônico? O que acontece quando a gente ignora esse alarme? É aí que a ira, que é uma emoção do momento, se transforma em mágoa, que é um estado de espírito. A ira é quente, sabe? É do agora. A mágoa é fria. É um ressentimento que se instala e cria raízes. Quando você permite que o sol se ponha sobre a ira, dia após dia, você está na prática regando uma sementinha de amargura. Nossa! E essa raiz começa a envenenar tudo. A forma como o casal se enxerga, as palavras usadas, a disposição para perdoar, ela corrói a intimidade por dentro, de um jeito silencioso. Nossa, essa imagem da corrosão é muito forte. Porque não é uma explosão, né? É um processo lento, que vai comendo pelas beiradas, e quando a gente percebe, o dano já é enorme. E é aqui que, para mim, a coisa fica realmente interessante. Porque a gente tende a pensar que grandes mágoas vêm de grandes crises, tipo uma traição, algo assim. Mas o que as fontes, como o livro dos Rosbergos, apontam é que muitas vezes as mágoas mais difíceis de curar são construídas tijolo por tijolo, com os pequenos conflitos que a gente ignora. Exato. É o que a psicologia hoje chama de velocidade do reparo. O que os estudos mostram, e que os Rosbergs reforçam muito bem, é que os casais mais satisfeitos não são aqueles que nunca brigam. Isso não existe. São aqueles que se tornaram mestres em consertar as coisas rápido. Faz sentido. A questão não é a ausência de conflito, mas a eficiência na reconciliação. Cada pequeno conflito que não é resolvido é como uma microfratura na fundação do relacionamento. Uma só não quebra a casa, mas centenas delas ao longo dos anos comprometem toda a estrutura.
Total sentido. Vamos pensar num exemplo prático que as fontes trazem. Um casal discute sobre dinheiro na segunda-feira. Não chega a uma solução, a conversa termina com os dois emburrados, sabe? Aí na terça, um esquece de tirar o lixo. Numa situação normal, seria só um esquecimento. Mas com aquela tensão de segunda ainda no ar, aquilo vira mais uma prova de que você não se importa, assim como não se importa com nossas finanças. A briga sobre o lixo, na verdade, não é sobre o lixo, né? Perfeito. A mágoa acumulada cria um filtro negativo. Ela reinterpreta o presente com as lentes das feridas do passado. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, esse acúmulo silencioso gera um desgaste emocional e espiritual profundo. O casal para de se sentir seguro para ser vulnerável. A comunicação vira tipo um campo minado. Uhum. Cada um pisa com cuidado para não explodir a próxima bomba. E essa distância emocional ela vai se solidificando. Com o tempo, pode virar um abismo. Por isso que a prática de resolver as coisas no tempo certo é um ato de proteção mútua. É dizer, olha, a nossa união é importante demais para a gente deixar essa ferrugem se instalar. Isso nos leva a um ponto muito importante que é a autoavaliação. Porque é muito fácil concordar com tudo isso na teoria, né? Mas como que a gente aplica na prática? As fontes sugerem algumas perguntas para reflexão que podem ser um ponto de partida para uma conversa honesta no casal. E a ideia não é caçar culpados, mas sim encontrar um caminho juntos. A primeira pergunta é: a gente tem deixado conflitos sem resolução por muito tempo? Tipo, olhando para o último mês, por exemplo, ficou alguma tensão no ar que foi simplesmente varrida para debaixo do tapete? O problema é que ao evitar um desconforto pequeno agora, a gente está garantindo um problema muito maior no futuro. É como não querer ir ao dentista por uma dorzinha e acabar precisando de um tratamento de canal meses depois. O conflito não resolvido não desaparece. Ele só se esconde e infecciona. Ótima analogia. A segunda pergunta vai um pouco mais fundo. Existe alguma mágoa, algo mais antigo, que ainda precisa ser conversado? Isso pode ser de meses ou até anos atrás, né? Uma ferida que nunca cicatrizou de verdade porque nunca foi tratada. Essa é a mais difícil, sem dúvida, porque exige muita coragem. Tocar nessas feridas antigas dói. Mas o que os Rosbergs enfatizam é que uma ferida escondida nunca cura. Ela continua ditando comportamentos e reações no presente. Às vezes, uma explosão de raiva hoje é, na verdade, a dor de uma ferida de 5 anos atrás está gritando por atenção. Trazer isso à luz com cuidado, num ambiente de segurança, é o único caminho para a cura real. E isso leva direto para a terceira pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. O que nos impede de resolver os conflitos no momento certo? E aqui as respostas podem variar muito. Nas fontes, a gente vê alguns padrões bem claros. Pode ser orgulho, a dificuldade de dizer eu errei, me perdoe. Para muita gente, admitir o erro parece uma derrota. A chave aqui, segundo os autores, é mudar o objetivo. A meta não é ganhar a discussão, é ganhar de volta a conexão. Uau! Quando o foco muda, o orgulho perde a força. E se não for orgulho? E se for só cansaço mesmo? Ou falta de habilidade para conversar? Ótimos pontos. Se for o cansaço, a solução pode ser bem pragmática. O casal pode combinar um sinal de paz. Algo como, olha, eu estou exausto demais para a gente resolver isso bem agora. Mas prometo que amanhã, depois do café, a gente senta e conversa. Não vou dormir com raiva de você, só preciso de uma pausa. Gostei dessa ideia do sinal de paz. Isso valida o sentimento, mas já agenda o reparo, sabe? É muito diferente de simplesmente virar para o lado e fingir que nada aconteceu. Totalmente. E sobre a falta de habilidade? Se o problema é falta de ferramenta de comunicação, é preciso aprender. Ler livros juntos, como Casados para Sempre, ou até buscar um aconselhamento. Não é vergonha nenhuma admitir que a gente não sabe como ter uma discussão produtiva. Vergonha é deixar o relacionamento se deteriorar por não buscar ajuda. Aprender a expressar sentimentos sem acusar, usando frases como eu me sinto, em vez de você sempre faz, é uma habilidade que transforma conflitos. Essas perguntas realmente abrem um campo para muita conversa. E o que eu acho fundamental e que as fontes reforçam muito é a base espiritual,
que sustenta tudo isso no casamento cristão. Sem dúvida. E aqui entra um outro texto de Paulo que é o par perfeito para o de Efésios. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse versículo é a fonte de energia para a prática de Efésios, sabe? Uau, que forte! Ele nos lembra que a nossa motivação e capacidade de perdoar não vem da nossa própria bondade infinita, que, vamos combinar, é bem limitada. Vem do fato de que nós mesmos recebemos um perdão que a gente não merecia e que é gigantesco. Ou seja, perdoar o outro no casamento não é só um ato de boa vontade, é uma resposta à graça que a gente já recebeu. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a coragem que a gente mencionou. A coragem para ter essas conversas difíceis, para admitir o erro, para perdoar uma ferida profunda. Essa coragem não precisa ser fabricada por nós mesmos. A fé oferece um recurso externo. É a possibilidade de orar juntos antes de uma conversa difícil. Pedir a Deus sabedoria, humildade, um coração disposto a perdoar. É entender que a gente não está sozinho nessa tarefa de reparo. O objetivo final é sempre a cura. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Depois de analisar tudo isso, fica claro para mim que a meta não é ter um casamento sem conflitos. Isso não existe, é fantasia. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes. O conflito é inevitável. A verdadeira meta é construir um casamento que se torna habilidoso em resolver conflitos. Um relacionamento que não foge da briga, mas que aprendeu a usar esses momentos de tensão para se entender melhor, para fortalecer a confiança e para aprofundar a intimidade. É isso. Transformar um ponto de atrito em uma ponte de conexão. Cada conflito resolvido com amor e rapidez fortalece o casamento, não enfraquece. É um treino constante. Sem dúvida. E fica claro que resolver a raiva do dia antes que o sol se ponha é o passo mais fundamental. É a manutenção preventiva que impede a ferrugem. Mas isso nos deixa com uma reflexão, né? Uma pergunta ainda mais profunda para levar para casa. Uma vez que a prevenção falhou e a mágoa já se instalou, já virou aquela raiz amarga, como exatamente o perdão na prática tem o poder de arrancar essa raiz e restaurar de verdade o que foi quebrado?